Bom, o vídeo de hoje ele é mais voltado para uma questão pessoal, assim, não minha, né, mas uma questão menos do exercício da função e mais da visão ministerial de comunhão, né? Eu já falei diversas vezes aqui que a Pascom sem a espiritualidade ela simplesmente se torna uma agência de marketing, né, e publicidade. Tal qual precisa ter performance, entrega e tudo. Mas existe um perigo muito grande nisso, existe um risco muito alto quando você fecha os olhos para aquilo que te chamou e abre os olhos apenas para o que você foi chamado a fazer, a exercer, né? E esse risco ele se torna um esfriamento espiritual e você perde a alegria do serviço, porque se torna um fardo. E um fardo que muitas vezes você vai ser tentado a lamuriar por conta do cansaço. E esse cansaço físico é a consequência de um esfriamento espiritual e ministerial, né? Então, é um alerta para você, coordenador, um alerta para você, servo. Não resuma o seu serviço de PASCOM, o seu serviço de comunicador, a produção, a criação, a invenção, a criar. Não. Isso é a consequência da sua vida espiritual, da sua intimidade com Deus, da sua vida sacramental, da sua vida comunitária. Tudo isso é consequência, nada disso vem primeiro. Você pode ser o melhor designer, o melhor copywriter, o melhor videomaker, o melhor tudo. Mas se você não tem a Cristo, isso aí não vai adiantar nada. Porque você vai estar comunicando algo vazio. E logo vem o esgotamento. E o esgotamento ele traz uma banalização do dom. Porque aí você começa a se sentir pressionado a fazer algo e perde a alegria do serviço, como eu disse antes. E aí você já começa a queimar prazo, a reclamar das mensagens, a reclamar do conteúdo, a reclamar do coordenador, a reclamar do servo, a reclamar do pároco, a reclamar do ministério todo, e isso e aquilo. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu fui 7 anos de coordenador. Não me orgulho disso, porque não me orgulho dessa questão de liderança, porque eu deveria ter formado outros para entrar no meu lugar e não permanecer por 7 anos. Isso para mim hoje é muito claro enxergar que não era. Foi necessário por um tempo, mas hoje graças a Deus tem outros. Mas eu vi acontecer comigo. Eu cheguei nesse ponto, eu vi outros servos chegar nesses pontos. E eu precisei encontrar uma forma de mudar isso, porque a comunhão não podia parar, minha comunhão com Deus, comunhão com o irmão, comunhão fraterna, comunhão ministerial. Eu precisava continuar estudando e aplicando. Eu tenho uma vida, tenho trabalho, tenho filhos, tenho meus problemas. Então chegou um momento que tudo isso ao mesmo tempo começou a desandar. Então eu entendi que, cara, algo está desalinhado. E aí eu fui olhar para o lado espiritual dentro do meu servir e eu pensei, é aqui que está o ponto. Eu preciso voltar os meus olhos para aquilo que me chamou e não para aquilo que eu fui chamado. E aí eu comecei a encontrar respostas que até antes eu não tinha. E isso foi muito importante. Por quê? Porque me fez acreditar que, eu estou abrindo os meus ouvidos e os meus olhos para uma realidade espiritual contrária, que era o que estava me fazendo falar mal, enxergar com maus olhos todo esse período. E aí eu consegui, peraí, retroceder um pouco, abrir os olhos e expandir os horizontes. Aí pedi ajuda, fui delegando, explicando e entendendo que, eu não preciso fazer tudo, mas eu preciso estar em comunhão com Deus. E isso vai permitir que eu tenha outras possibilidades de fazer outras coisas. E, acima de tudo, o meu trabalho, o meu exercício do meu dom precisa me levar mais para Deus, me fazer rezar mais, sentir mais, encontrá-lo mais. Se não está acontecendo isso, eu não estou servindo
com a totalidade do meu ser. Então, esse vídeo é um apelo, sabe? De servos que talvez estejam frustrados, talvez seja você coordenador, talvez seja você líder, que está frustrado ou está vendo seu servo frustrado. Como está a vida de oração, como está a vida com a família, ou como está a vida dele no colégio, no trabalho. O servir, ele é importante, mas os servos também precisam ter esse cuidado, né? É uma questão de proximidade de pastoreio, de você olhar para os seus e também você se policiar. Será que eu estou olhando também para o Cristo enquanto eu faço essas coisas? Então, é importante demais olhar com um olhar espiritual e viver essa vida de intimidade diária. Você não precisa todos os dias levantar um clamor dentro da sua casa, não. Mas as suas orações ao acordar, antes de dormir, nas refeições, entregar o seu dia de trabalho, rezar diante da situação difícil, pedir mesmo intercessão dos santos, Nossa Senhora, manter a comunhão um dia, confissão, missa, adoração, tudo isso vai gerar em você uma sensibilidade e uma maturidade espiritual que vão te permitir passar por esses momentos. E aí vem as virtudes do Espírito Santo também, as virtudes que o próprio Deus nos dá, de graça, assim, uma graça para passar por esses momentos. Então, se eu não peço, se eu não falo, se eu não vivo, eu não consigo suportar. E aí esse não suportar joga só para a carne, só para o homem. E o homem não é formado só de carne, ele tem corpo e alma. Então a alma, quando ela está em Cristo, unida a Ele, ela consegue passar por esses momentos. Mas se eu estou distante disso, se torna frustração. Então você que é servo ou líder, cuidado, tá? Esteja sempre atento, fique de olho, não permita que isso aconteça com você e nem com seu dom, ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser comentar aqui embaixo, está passando ou passou por isso, cara, comenta aqui. Vai ser um prazer trocar uma ideia com você. Se quiser me chamar no Instagram também, tá bom? Então é isso, né, gente? Bati a mão aqui, foi mal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que possamos conversar mais, vocês possam trazer mais desses assuntos. E é um desabafo mesmo de uma pessoa que viveu esse momento e que sabe que o mundo espiritual tende a nos levar a essas provações. Então um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.